27 de agosto é dedicado a celebrar o Dia Nacional do Psicólogo, data que enaltece a importância deste profissional no atendimento à saúde mental. Em alusão a essa data, o regional conversou com Mônica Karpinski, psicóloga que atende em Piem e que destacou o exercício da profissão, bem como o atendimento às pessoas em adoecimento psíquico. Então, a gente tem percebido assim, que a psicologia tem ocupado cada vez mais espaços, né? De maneira geral, a psicologia ela pretende compreender, analisar e prestar apoio ao ser humano, né? Compreender o sujeito. Mas a gente sabe que não é só internamente em que o sujeito se desenvolve, né? Não é só neuropsicologicamente que esse sujeito se desenvolve, mas é socialmente, nas interações sociais. Então, a psicologia ela tem entrado cada vez mais em diversos lugares, né? Antes era mais atrelada à psicologia clínica, que é o que as pessoas pensam normalmente quando pensam em psicologia. Mas a gente está hoje em dia nos hospitais, no sistema penitenciário, na saúde, na educação, né? Eu, enquanto psicóloga escolar, também ocupando esse espaço da psicologia junto com a educação, entre vários outros lugares. Então, acho que fica evidente aí a importância da psicologia, não só para a questão de saúde mental dentro de um espaço fechado, né? Mas a psicologia nesses outros lugares, porque ajuda a compreender o sujeito, né? Como melhorar a nossa sociedade, transformar. A psicologia tem isso, assim, dessa importância de transformar através dos sujeitos, das nossas relações, e por isso, né, aí tem uma importância, não só para aquela pessoa em que faz uma psicoterapia, né? Mas que está na escola, que está, às vezes, internado na UTI, tem a psicóloga que é da saúde, né? Na unidade básica também a gente tem a psicologia, assim, a gente está ocupando cada vez mais espaços, né? Enquanto essa ciência que visa compreender os sujeitos. Aí tem um ponto importante, que é, na pandemia, a gente percebeu, assim, que teve um aumento de uma procura, uma visibilidade para a questão da saúde mental, né? Porque ficou mais evidente o processo de adoecimento mental, porque a gente teve que ficar isolado, né? E mais do que perceber a questão, né, o adoecimento mental, foi esse movimento de, a gente tem esse adoecimento mental, a gente precisa procurar ajuda. E aí a psicologia, ela entra, né, nesse lugar de cuidado, porque o profissional da psicologia, ele é preparado ali durante a graduação e as especializações que a gente vai fazendo na nossa carreira para acolher essas pessoas, né, para pensar o processo de adoecimento, mas também de saúde. E tem uma coisa legal da psicologia, que é mais do que remediar, quando a pessoa já está adoecida mentalmente, mas é de compreender e pensar o que é que tem adoecido as pessoas, né? Na pandemia ficou evidente, porque a gente estava isolado, porque tinha o risco, né, da contaminação, da morte, mas no dia a dia, o que é que adoece a gente? O nosso trabalho, as nossas relações pessoais, o que é que, né, tem adoecido. E esse também é o trabalho da psicologia, por exemplo, dentro da escola, né, o que é que faz com que os nossos alunos não desenvolvam como a gente espera. E aí a psicologia vai pensar, não só olhando para o aluno, mas olhando para o contexto, olhando para as profissionais, para a família, onde essa criança está inserida. Então, tem tudo isso, assim, que a psicologia consegue contribuir, e é esse lugar de olhar para o sujeito e para a sociedade e produzir e buscar, né, produzir saúde mental para as pessoas, mas não só isso, né, uma sociedade melhor. Primeiro é sobre esse estigma, o tabu da psicologia. Eu vejo até isso na escola, assim, quando eu falo que eu vou conversar com algum aluno, ou, né, chamo alguns pais para a gente também fazer esse atendimento com a professora, eles já ficam assim, nossa, o que será que eu tenho? Ou o que o meu filho tem, né? Deve ter algum problema, tem alguma coisa, e já, né, já bate, porque isso tem a ver com o tabu, né? A psicologia também é atrelada à loucura, a um problema, né, que a gente precisa resolver. E, né, vou pensar aqui na psicologia escolar. Ela procura ajudar a que esses alunos se desenvolvam mais. Então, não é necessariamente um problema, né? Mas é compreender esse processo de ensino-aprendizagem que faz com que a criança desenvolva ainda mais. Em relação à psicoterapia, existe isso, né? De que, não, esse meu problema nem é para tanto, né? Para que eu vou na psicóloga falar, gastar dinheiro, é caro, né?
Tem alguns lugares em que há essa disponibilidade da psicoterapia, com valores mais acessíveis, inclusive tem no sistema de saúde, né, nos ambulatórios, o acesso à psicoterapia gratuita, é possível isso dentro, né, de alguns sistemas, mas é muito importante. O que é importante na psicoterapia? Que às vezes o adoecimento mental, ele está ligado a um sofrimento psíquico nosso. A gente vai, né, a sociedade, na verdade a nossa vida, a nossa vivência, às vezes é muito difícil, a realidade que a gente vive é muito difícil e a gente fica ali sofrendo sozinho, né, e aí vai adoecendo, às vezes tendo sintomas ansiosos, sintomas depressivos. E aí, na psicoterapia, o que acontece? A gente precisa falar para a psicóloga o que é que a gente está sentindo, quais são as nossas questões, né, o que é que a gente quer falar. E quando a gente precisa pensar, organizar a nossa cabeça para conseguir falar para a pessoa entender, a gente se escuta e organiza também um pouco. E a outra pessoa entende, nessa relação com o psicoterapeuta, né, o analista, se produz saúde mental, porque a pessoa se compreende melhor. Peraí, nossa, eu falei isso, né, eu vivo isso, nossa, é verdade, né, a psicóloga às vezes mostra pra gente o que a gente falou mesmo, que a gente está vivendo, valoriza isso, e a gente produz um bem-estar. Por quê? Porque a gente compreende tanto como a gente vive, como a gente pensa, como a gente age no dia a dia, mas também compreende aquilo que adoece a gente. Então, no nosso dia a dia, o que é que tem adoecido, o que é que tem gerado esses sintomas, né, ansiosos, depressivos, enfim, o que é que tem gerado esse sofrimento? São as relações familiares, são as relações no trabalho, condições de vida, às vezes, que geram esse adoecimento. E o processo da psicoterapia é para isso, para ajudar a elaborar tudo isso, porque a vida, né, a vida do ser humano é complexa e tem as suas dificuldades. E a psicologia vem para ajudar a enfrentar essas dificuldades e compreender da melhor maneira possível. Acho que a primeira coisa hoje em dia é que a gente tem ocupado esses novos lugares. E tem uma coisa muito legal na história da psicologia, que antes a gente estava mais na clínica e agora a gente está nesses novos lugares e percebendo que a gente pode trabalhar de diversas formas. Então, quando a gente entra, por exemplo, no hospital ou entra na educação, as pessoas têm a ideia de que é no individual, no atendimento individual, em que, né, é possível eu só posso atuar no individual. E não, a gente percebe, né, que a psicologia ela pode atuar construindo, por exemplo, políticas públicas, pensando, né, as questões sociais também da nossa sociedade. Então, a primeira dificuldade é essa. E a segunda é fazer com que as pessoas compreendam e também valorizem aquilo que sentem e compartilhem, sabe? Abram brechas, assim, para que a psicologia possa agir também, né? Que a gente aqui, por exemplo, na educação, né? Em vez de, ai meu Deus, a psicóloga vai falar comigo e tal, mas que bom que eu posso compartilhar essas angústias, as minhas questões, né? Com algum profissional em que está capacitado para isso. De maneira geral, eu acredito que seja isso. Bem, para as que estão aí pensando em fazer psicologia, eu sou tendenciosa aí a falar, né, encorajar, porque é um trabalho que ele gera muito sentido para quem atua, assim, né? É um trabalho em que a gente vê aquilo que a gente faz e quando é um trabalho bem feito, né? Quando a gente atua de forma ética, coerente, disposto a escutar, a compreender outras formas de vida, né? Outras realidades, ele faz muito bem para a gente também, quando a gente consegue, né, compreender dessa forma, e a gente sabe do impacto social que tem da nossa profissão, né? Se bem executada, como todas as profissões. Então, eu encorajo, assim, a se dedicar a estudar, né, a estar aberta a compreender. É uma ciência, assim, muito ampla, em questão de teoria, né, de prática mesmo, tem várias opções. Então, assim, é um mundo para se desbravar, para conhecer, precisa estar empenhado também nos estudos e, né, nessa dedicação de prática, assim, né, colocar em prática isso tudo que a gente estuda. E para as pessoas que precisam, né? Estão entendendo aí que estão num processo de adoecimento. Tem uma coisa que eu costumo falar, que o sofrimento, ele é algo inerente à nossa existência. Quando a gente estuda, a gente sabe disso, porque tem aqueles momentos que são mais difíceis e tudo mais. Mas existe um processo chamado adoecimento mental. E a gente tem que estar muito atento para não chegar nisso, né? E aí é construir uma vida aí com qualidade, né? Com acesso à saúde, a lazer, à educação,
Mas se está entrando nesse processo de adoecimento mental em que começa a ficar difícil de lidar com essas situações, com coisas corriqueiras do dia a dia, procurar o apoio psicológico, né? Essa ideia de que a psicologia é só para quem é louco, né? É algo passado, né? Uma história aí que a gente tem. Mas a psicologia, ela tá para dar suporte para aquelas pessoas que precisam e que estão disponíveis para isso. Então, né? Aceita que a gente pode construir algo juntos para melhorar, né? Sempre não. Tem uma coisa muito importante na psicologia também que a gente estuda bastante para isso e coloca em prática, que é o não julgar as pessoas. A gente escuta sem julgar. Então, quando a gente está escutando num processo de cuidado ali, a gente não está julgando, a gente está pensando junto com você em como produzir mais qualidade de vida, bem-estar e saúde mental para vocês. Isso é bem importante. Esse é um ponto. Isso é para quem está estudando também, né? De que a gente tem que conseguir ouvir as pessoas e compreender as coisas sem um julgamento nosso, né? Vivenciar a nossa profissão mesmo.